escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, amigos e irmãos da Igreja Presbiteriana de Traciages. Mais uma vez chegando aqui, mais um domingo, para com você estudar o Evangelho de João. Hoje estaremos lendo o capítulo 13, do versículo 36 ao 38. E um texto bonito que vale a pena nós refletirmos. Mas antes de nós abrirmos as Escrituras, antes de estudarmos, é preciso falar com Deus, para que Ele nos esclareça, nos dê entendimento, nos mostre a verdade, através da atuação do seu Espírito em nosso coração. Então, onde você estiver, acompanhe essa oração e também peça a Deus que nesse momento você possa se desligar de tudo, concentrar-se na palavra e procurar tirar para você uma lição de vida. Então façamos isto, vamos orar. Pai Celeste, nesta oportunidade, neste último domingo do mês de março, mais uma vez estamos diante do Senhor e da sua palavra. Vamos abrir o Santo Livro, Pai, e pedimos que o Senhor fale conosco. Nesse instante também pedimos que o Senhor nos permita nos desligarmos de tudo aquilo que possa estar interferindo na apreensão da palavra do Senhor. Que possamos nos esquecer dos problemas da vida, das dificuldades, das doenças, enfim, de tudo aquilo que possa estar tirando a nossa atenção. Então somente nos fixarmos em olhar a palavra de Deus, ver o que ela está nos ensinando e, sobretudo, nos dedicarmos à prática, à vivência dessa palavra. Não deixe que ela caia no vazio, Senhor. Não deixe que ela seja só mais um ensino, mais um estudo para acrescentar à nossa vida intelectual, mas seja também um novo, Pai, parecer de vida, uma nova disposição de servir a Deus e, sobretudo, Pai, um desejo profundo de mudanças na nossa vida. Assim oramos e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. E depois dessa oração, preparando o nosso coração para ouvir a mensagem de Deus, vamos ouvir uma canção. E durante essa canção você está também se conectando com Deus e estará aprendendo um pouquinho mais da sua palavra. Façamos isso. Então você ouve essa canção e prepara seu coração para o estudo desta manhã em João, capítulo 13, do 36 ao 38. Vamos lá então?
Depois desse momento de oração, cântico, vamos então ao estudo desta manhã. No texto de hoje, de João capítulo 13, a Bíblia nos narra assim: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Para onde vais? Para onde eu vou? Não me podes seguir agora, disse o Senhor. Mais tarde, porém, me seguirás. Para onde eu vou, não podes me seguir agora. Mais tarde, me seguirás. Mais tarde me seguirás. Essa é uma questão que o Senhor está levantando sobre um importante assunto, que é a questão da morte. O Senhor estava indo para a morte. O Senhor estava indo para o Calvário. O Senhor estava indo para dar sua vida em favor, em resgate de muitos. Então, naquele momento, Pedro não iria com Jesus para a cruz. Não iria seguir Jesus até a morte, embora ele achasse, pretendesse, entendesse que ele poderia ir com o Senhor até a morte. Mas não era isso que iria acontecer. Você bem sabe a história de Pedro. É estranho, né, irmãos, que para nós, às vezes, como crentes, talvez por estarmos negligenciando os meios de graça, que é a oração, a leitura bíblica, o convívio com os irmãos, nos achamos assim meio mornos, meio sem entender a questão profunda da morte aqui mencionada por Jesus. Parece que nós estamos alienados dessa questão. Parece que vamos viver 300 anos. Vamos viver eternamente. Que não chegará um dia que vamos nos despedir deste mundo. Por que isso acontece? Podemos nos perguntar, né? Por que nós lamentamos tanto a perda de um ente querido nosso? Será que nós não sabíamos que ele poderia falecer? Por que não entendemos a morte que venha nos visitar alguém do nosso convívio? Por que nos queixamos amargamente quando vemos a morte de perto? Na morte, nós estamos só seguindo Jesus. Ele foi para a morte, e morte de cruz, diz a Bíblia. Ele foi. E nós, quando partimos desse mundo, quando acontece a morte de alguém querido nosso, está seguindo os mesmos passos de Jesus, né? E não para um lugar desconhecido, mas para habitar num lugar muito especial. Você lembra que o próximo versículo, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, pois vou preparar-vos lugar. Ora, se foi para lá que ele foi, para a presença do Pai, e se lá ele preparou moradas, para que ficarmos então desesperados, não entendendo esta questão tão comum e de todos os seres humanos, que é a questão da morte? Mas o Senhor disse: eu estou indo para a cruz, indo para a morte. Mas nesse momento você não vai poder me seguir. Me seguirás mais tarde, como de fato aconteceu, né? Mais tarde, Pedro também foi preso, Pedro também sofreu a morte de cruz, bem igualzinho ao seu mestre. A única diferença, contam os historiadores, que ele teria dito que não queria ser crucificado de cabeça para cima com o Senhor, mas que eu o crucificasse de cabeça para baixo, pois ele não era digno de morrer da mesma forma que morreu o seu Senhor. Então o Senhor disse a Pedro: não me podes seguir agora. A separação que provoca essa angústia na hora da morte, né? Pedro estava perdendo naquele instante a presença visível de Jesus. Por um tempo, Jesus estaria lá no sepulcro, ele não estaria mais vendo Jesus visível, físico, ao seu lado. Depois, Jesus estaria para sempre ao lado do Pai nos céus. Ele também não teria mais essa presença física do Senhor Jesus com ele. Mas ele
teria uma presença invisível, uma presença que estaria para sempre, pois o Senhor Jesus mesmo prometeu: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos séculos. Então ele está, no caso, comigo, com você, conosco, embora a gente visivelmente não possa vê-lo. Ele daria também esta mesma concepção aos demais apóstolos. Eles também teriam essa presença do Senhor Jesus, uma presença invisível entre eles. Vocês lembram que naqueles 40 dias que o Senhor Jesus passou depois da sua ressurreição na companhia dos seus aqui nesse mundo, ele aparecia e desaparecia. Eles estavam reunidos ali no cenáculo, de repente, sem mais, sem menos, sem ninguém entender, ele atravessa uma porta e entra e fica no meio deles, diz: paz seja convosco, etc e tal. Você lembra daqueles dois a caminho de Emaús? Estavam os dois ali caminhando, de repente aparece um homem ao seu lado. Eles na hora não reconhecem. E eles vão conversando, que eles estavam tristes, porque eu não entendi como que Jesus podia ter morrido. Aí Jesus vai falando que era importante se cumprir as Escrituras, etc e tal. Mas ainda os seus entendimentos estavam fechados para entender esta verdade. Depois, então, você sabe o que aconteceu. Naquela casa, eles se reúnem, eles convidam: Senhor, fica conosco, fica conosco. E Jesus entra na casa, e quando o Senhor parte o pão, eles reconhecem: é o Senhor. E naquele momento, Jesus desaparece. Então, naqueles 40 dias, Jesus estava assim, ora visível, na presença deles, e ora ele desaparecia, e eles não mais ouviam. Então, dessa presença física de Jesus, eles estavam despedindo-se, embora naquele momento ainda pudessem vê-lo oportunamente em algumas ocasiões. Mas a Bíblia diz que replicou-lhe Pedro. O que Pedro disse? Por que não posso te seguir agora? Eu daria a minha vida por ti. Lembram, meus irmãos, que Pedro já tinha dito isso outras vezes, que se todos te abandonarem, eu jamais te abandonarei. Ele tinha essa autoconfiança, essa filáufia, esse entorno, essa empáfia, essa soberba de acreditar em si mesmo, de achar-se assim um super-homem, capaz de abandonar Jesus. Nunca jamais o deixarei. Vocês sabem que Pedro era assim, era sempre o primeiro a se manifestar, era o primeiro a falar de suas convicções. Quando Jesus perguntou: o que as pessoas estão dizendo sobre mim? Umas pessoas dizem que você é o João Batista, que ressuscitou. Outra diz que tu é o profeta, tal. E outros dizem isso. Mas vocês, o que vocês dizem que eu sou? E Pedro imediatamente já levantou-se e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diz: muito bem, isso não foi nem você que falou, foi o próprio Deus que te revelou. Então Pedro era assim, era uma pessoa que gostava de sempre estar à frente, se manifestando, dizendo. Então quando Jesus disse: você não vai poder me seguir, eu dou até minha vida por ti. Não conhecia a si mesmo, né? Não se conhecia a si mesmo. Se Pedro estivesse diante de uma plateia, esse discurso talvez deixasse todos empolgados e no final todos bateriam palma: muito bem, bravo, que homem valente, corajoso, você é um discípulo nota 10. Mas Jesus conhecia os homens e ele deu um desconto para Pedro, né? Ele pesou aquelas palavras. Ele disse até que houve um momento na vida que ele orou para que a fé de Pedro não desfalecesse. Ou seja, ele já sabia que Pedro tinha essa tendência de ir tropeçar, desfalecer. Por isso disse que até já tinha orado para Pedro não desfalecer. Sim, Jesus conhecia muito bem a Pedro. Pedro é que não se conhecia, porque a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no próprio homem. Nesse caso, Pedro confiou muito em si mesmo, nas suas forças, na sua inteligência, na sua coragem, e isso lhe foi fatal.
Confiar no homem não é bom. Maldito o homem que confia no homem. Pedro confiou em si mesmo. Então, é uma lição para nós, que às vezes nós nos achamos autossuficientes. Acreditamos que isso nunca vai acontecer conosco, que nós nunca vamos falhar, cair, tropeçar. Nos achamos pessoas insuperáveis. Mas Pedro caiu. E caiu numa cova muito mais funda do que aquela da sepultação do Senhor Jesus Cristo. Isto, irmãos, é resultado de uma fé limitada, de uma fé fácil, uma fé que nos momentos bons ela está no auge, você está ótimo, mas quando vem a provação, quando vem a luta, quando vem a dificuldade, quando a fé tem que valer, então começamos a fraquejar. Foi o que aconteceu com Pedro. No momento que Jesus estava sendo aclamado, bendito que vem em nome do Senhor, hosana das maiores alturas, e aquela multidão cercando Jesus, ele estava no auge, ele estava bem, e até a morte com Jesus. Quando Jesus é preso, quando ele já está sendo ali condenado à morte, Pedro já começa a segui-lo de longe, com medo, e acaba naquela fatal negação que vocês todos sabem, né? A única esperança para Pedro e para todos nós foi a ressurreição do Senhor. Ainda bem que Jesus ressuscitou, que está vivo e pode interceder por nós à direita de Deus Pai, como diz a Bíblia. Graças a Deus, né? Porque Ele nos assiste nas nossas fraquezas. Está na Bíblia. E à direita de Deus Pai intercede por nós. Graças a Deus por esta grande verdade. Mas a Bíblia continua no versículo 38. Respondeu-lhe Jesus, darás a tua vida por mim? Hoje mesmo te digo, de verdade em verdade, te digo, que você me negará 3 vezes antes que cante o galo. Aqui é interessante, né? Porque de verdade em verdade, a palavra que está ali escrito é de amém em amém. Porque a palavra amém é muito forte na Bíblia. É uma palavra que é usada em algum juramento, alguma coisa assim, solene, séria. Então Jesus está dizendo de amém em amém, ou de verdade em verdade te digo, você vai me negar 3 vezes. Ou seja, então Jesus deixa ali um solene aviso, um aviso muito sério, né, da possibilidade da negação de Pedro, embora ali naquele momento ele estivesse todo empolgado, dizendo que iria até a morte com Jesus, que jamais o abandonaria, né? Mas é interessante, irmãos, que a Bíblia é um livro que, ela não é um livro, um romance. A Bíblia é um livro sério, inclusive não esconde as falhas dos heróis da Bíblia. Quando Moisés, por exemplo, duvida de Deus, porque Deus disse, bate lá na rocha com essa vara e vai jorrar essa água que o povo está reclamando, Moisés foi lá e disse, vai bem capaz que eu vou bater aqui e vai sair água. Pá! E saiu água. Aí depois Deus disse, bom, como você duvidou, você não entrará na terra prometida. A Bíblia fala também de Davi. Davi é um grande homem, é o homem segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia não esconde o fato de que ele adulterou, que ele induziu à morte o esposo dessa pessoa com quem ele tinha adulterado para depois casar com a viúva. A Bíblia não esconde nada disso. A Bíblia não esconde essas verdades. A Bíblia não esconde que Jonas fugiu do Senhor, que Jonas se recusou a pregar a mensagem, que Jonas não gostou do resultado. A Bíblia não esconde. A Bíblia nunca esconde as falhas desses homens de Deus. Nunca diz que eles eram super-heróis, santos, inculpáveis, homens poderosos. Não. A Bíblia mostra que eram homens como eu e você, sujeitos a tropeçar, cair, errar e às vezes até negar Jesus. Então o Senhor disse, ele conhecia Pedro, né? Você vai me negar 3 vezes, né? Mas para conforto dele e de todos nós, depois no versículo seguinte disse,
na casa de meu pai tem muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. Ou seja, vou restaurar a vida de vocês, vou levantá-los e vou lhe permitir ir até então a este lugar maravilhoso que eu preparei para vocês. Vale a pena, irmãos, esclarecermos aqui o canto do galo. Evidentemente não se tratava de um galo, de uma ave, propriamente dito, porque na Cidade Santa, ali não eram permitido criar galinhas, criar porcos, animais dessa natureza. Então, mas que canto do galo então seria esse? É que de 3 em 3 horas era trocada a guarda romana. Então, um dos soldados tocava uma trombeta lá, um som que era chamado o canto do galo. O galináceo, em latim, o galináceo, o canto do galo. Então, nesse instante, aqueles guardas que estavam ali eram rendidos e entravam uma nova turma. De 3 em 3 horas acontecia essa cerimônia do canto do galo. Então, Jesus está dizendo, nem vai dar tempo de trocar a guarda, nem vai dar tempo de o rapaz lá tocar a trombeta dizendo que é hora de mudar a guarda. Porque antes disso, você já vai estar me negando. Você vai estar me negando. Nós, às vezes, somos como Pedro, né, irmãos? O Senhor nos adverte, o Senhor nos fala, o Senhor nos diz do perigo que corremos, mas nós ainda nos achamos assim, pessoas que não vão cair. A Bíblia diz, quem está em pé, veja que não caia. Quem está em pé, veja que não caia. Mas às vezes a gente acha que não cai. Pode cair o fulano, o ciclano, eu não. Eu nunca jamais farei isso, né? Lembro-me do caso de um cidadão que se achava assim uma pessoa muito séria na questão da vida sexual. Ele gostava de dizer, nunca, jamais eu trairei a minha esposa. Eu sou um homem fiel, um homem de uma só esposa. Eu não caio nessa de adultério, de sexo fora do casamento, porque eu sou muito forte nessa área. Eu tenho a cabeça boa, sou equilibrado. Jamais, jamais. Até o dia que apareceu uma secretária nova na empresa, uma mulher charmosa, bonita, que começou a se engraçar com ele, dar em cima, e acabou acontecendo o que ele dizia que jamais aconteceria. Ele acabou se envolvendo num adultério. Então, quem está em pé, veja que não caia. Fique firme na presença de Deus. Por isso que nós precisamos fazer aquilo que Jesus recomendou. Vigiai e orai, para não cair em tentação. Vigiar e orar. Precisamos usar do jejum, da oração, da leitura da palavra de Deus, do convívio com os irmãos, para nos mantermos firmes na presença de Deus, para podermos estar fortes na nossa caminhada com o Senhor. E nunca confiar em nós mesmos. Nunca achamos que conosco não vai acontecer isso, porque eu não vou negar Jesus, porque eu não vou... Não. Quem está em pé, veja que não cai. Então temos que ter consciência que somos frágeis. E que, como falou Jesus, sem mim, nada podeis fazer. Então ter aquela convicção de que eu preciso de Jesus. Eu preciso dele. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da oração. Eu preciso do convívio com meus irmãos. Eu preciso me alimentar espiritualmente para ser forte e nunca jamais cair. Eu queria terminar com uma ilustração que eu acho muito interessante. Conta-se que um cidadão tinha 2 gatos, um preto e um branco. O gato preto era muito cruel, vivia judiando do branco, vivia maltratando o branco. Um dia aquele homem disse, mas isso não pode continuar acontecendo isso. Já sei, tenho uma ideia. O que eu vou fazer? Vou prender esse gato preto durante uma semana. Vou dar pouca comida para ele, só o suficiente para ele estar vivo. E vou superalimentar o gato branco. E durante uma semana ele fez isso, alimentou muito o gato branco.
Depois, quando soltou o gato preto veio imediatamente para fazer aquelas intrigas, aquelas brigaçadas com o gato branco. Mas naquele dia ele ganhou uma grande surra. O gato branco estava forte, bem alimentado e o espantou e resistiu àquele seu ataque. É assim na vida espiritual. Quem vai vencer é aquele que está mais bem alimentado. Se você não lê a Bíblia, ora pouco, nem vai na igreja quase, você vai enfraquecendo. Aí o inimigo vai estar mais forte para te derrotar. Mas se você se alimenta bem, alimenta-te da verdade, a tua palavra é verdade. Então, busque a palavra de Deus, ore bastante, tenha esse convívio fraterno e bonito com os irmãos, vá se fortalecendo. Porque quando vier a tentação, você não vai cair, você não vai tropeçar. Você vai honrar o nome de Jesus, você não vai se envergonhar dele e você vai dar um testemunho veemente de que você é, de fato, verdade, um servo de Jesus, um homem de Deus aprovado. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Faça isso. Amém? Vamos orar então, agradecendo por esse tempo. Senhor, obrigado por esse tempo que tivemos com os nossos queridos e amados irmãos, estudando a Tua Santa Palavra. Não deixa, Pai, que nós sejamos como Pedro, autossuficientes, achando que nós nunca vamos cometer um erro, um pecado, nunca vamos cair ou tropeçar. Nos ajude, pelo contrário, a não buscarmos sempre mais e mais a Tua Santa Palavra, que é luz para os nossos caminhos, buscar mais a oração, porque o Senhor disse vigiar e orar, orar sempre, sem cessar, como a Tua Palavra recomenda, e assim buscando a Deus, e assim buscando a Palavra, e também o convívio de nossos queridos irmãos, possamos ser crentes fortes diante da tentação, não fraquejemos diante das ciladas do inimigo, e possamos honrar, dignificar e glorificar Teu nome com a nossa vida e com as nossas palavras. Nos ajude, Senhor, a buscar também o crescimento no conhecimento da Tua Palavra, e faze-nos, ó Pai, cristãos aprovados na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, tenham todos um bom domingo, e no próximo domingo, quem estará com vocês é o diácono André Costa, continuando os estudos aqui no Evangelho de João. Um abraço para todos.